Boa noite, amigos da TV Com. Estamos de volta aqui com o nosso programa TV Com Debate com Manuel Vergara, diariamente na TV Com, canal 11 da NET Digital, canal 18 da NET Analógica. De segunda a sexta-feira você tem um compromisso comigo, das 19 às 20 horas, falando dos assuntos de São Vicente, da Praia Grande. A gente é um programa, nós somos um programa metropolitano, falamos de Santos, falamos muito do Guarujá, o lugar que eu vivo ainda, mas eu já estou de malas prontas aí para São Vicente. Enfim, nos prestigie diariamente com uma reprise ao meio-dia e acesse o nosso YouTube, TV Com Debate com Manuel Vergara, que você tem lá todos os nossos programas. São mais de 16 programas até o momento. Você pode rever os assuntos mais polêmicos, as entrevistas mais bacanas, mais interessantes, mais divertidas. Tudo isso na TV Com São Vicente, TV Com Praia Grande para você. Bem, eu falei no último programa sobre lixo, falei sobre a questão da violência, mas o que nos preocupa muito hoje em São Vicente, além desse problema da violência, é a questão da saúde. A gente precisa se envolver, viu, prefeito? O senhor que indicou aí o Dr. Rubem Palma para dirigir o CREI, para resolver o problema de leitos em São Vicente. Nós temos um problema hoje que a gente precisa fazer a toque de caixa, um mutirão de cirurgias de ortopedia. Nós temos hoje aí, por estimativas baixas aí, mais de 600 pessoas precisando emergencialmente de cirurgias de ortopedia. O governo federal tem como subsidiar isso, mas nós não temos leitos para fazer essas cirurgias. O Hospital São José tem que se envolver nisso, tem que se envolver nessa luta, e a gente precisa operar todo esse pessoal aí que está precisando, pessoas com desgaste de osso, osteoporose, a questão do encaixe do fêmur na coluna, na bacia. Então, prefeito, é um apelo que eu estou fazendo para o senhor. Eu já conversei com o doutor Eduardo Munhoz disso. O doutor Eduardo Munhoz tem limitações por causa da falta de leito e nós não temos como mandar esse pessoal para operar fora. Então, vamos ver se a gente conversa, se o Hospital São José aí colabora com a gente, um hospital que o senhor ajudou aí no início da sua gestão, e vamos ver se a gente consegue dar assistência médica para esse pessoal, porque o governo federal está fazendo a parte dele, está dando dinheiro. Os médicos nós temos aí para operar. O que nós não temos hoje é a estrutura, que é o que está levando hoje a maioria dos médicos do programa Mais Médicos a abandonar as unidades de saúde do interior, as unidades de saúde mais afastadas, por não ter condições de trabalho, não tem equipamento, não tem gente. Não adianta se construir UPAs de lata, que nem se fez no Rio, que nem se fez no Guarujá, não tem enfermeiros, não tem pediatra. O governo, e deve-se começar pelos governos municipais, deve incentivar a formação de pediatras. Hoje, o menino se forma aí, a menina se forma, eles querem virar cirurgião plástico, quer virar o Dr. Hollywood aí, quer operar peitinho. O Dr. Hollywood já descobriu que a política dá mais dinheiro, já se filiou no PSC, que ele não é bobo, e vai sair candidato e vai puxar aí 200 mil votos aí, que ele é uma celebridade. Então a gente precisa incentivar os pediatras, nós precisamos incentivar médicos intensivistas, que são médicos que evoluem com a experiência nas UTIs, dermatologistas, neuros pediatras para cuidarem do meu filho, epiatras, que são médicos que cuidam de adolescentes, tá? Então, por favor, prefeito Billy, prefeito Mourão, vamos ver se a gente começa aí a mudar a história da nossa cidade, a história do nosso país. Olha, eu estou muito feliz aqui, porque eu estou com um convidado que ele veio sem o chapéu, eu vou dar para ele o chapéu, mas eu considero ele o Indiana Jones brasileiro, eu sou fã de carteirinha. Quando ele ia no programa do Augusto, Ação e Reação, que o Augusto durante 15 anos fazia no Santa Cecília, eu parava para assisti-lo, porque eu mergulhei muito tempo com meu amigo Dauri de Paula, que hoje é promotor público. O Dauri tinha um pequeno museu lá na casa dele, e nós gostamos de, como diz o Milton Neves, nós gostamos de coisa velha. Então a gente adorava ir mergulhar em navio,
mergulhar em avião e mergulhar em coisas arqueológicas. E esse camarada aqui, eu considero ele um dos maiores arqueólogos desse país, uma mente brilhante, um camarada hoje que está levantando bandeiras aí, um homem que levanta bandeiras para o desespero até da mulher dele, que às vezes ela está ali no Twitter, e ele começa a falar algumas coisas, ela fala assim, vão matar o meu marido, vão matar o meu marido. Eu falei, bom, agora aqui na emissora eu, Augusto e o meu convidado, os camaradas vão pôr uma bomba no prédio, porque se livram de 3 problemas. O meu convidado de hoje, aqui do meu lado esquerdo, é o arqueólogo Manuel Gonzalez, que veio aqui gentilmente gravar com a gente hoje. Ele tem um programa na TV Com em Santos, no mesmo horário do nosso aí, e ele veio trazer para nós um monte de informação sobre vários trabalhos que ele vem fazendo em São Vicente, Porto das Naus, a Casa Martim Afonso, que eu vou perguntar para ele se é verdade que o Martim Afonso parou ali no Guarujá, na prainha, para fazer xixi primeiro, depois veio para São Vicente, ancorar em São Vicente. Eu perguntei para ele de uma luta que eu estou acompanhando aí pelas redes sociais do Museu Escravo de São Vicente. Veio se engajar no meu trabalho aqui, de a gente transformar Ponte Pêncil num patrimônio mundial. E eu estou muito feliz porque eu sou fã dele de carteirinha. Xará, boa noite, obrigado pela tua presença. 2 espanhóis e um italiano nessa mesa aqui vai pegar fogo, não vai? Boa noite, Manuel Vergara, um grande prazer estar aqui com você, muito obrigado pelas suas palavras e retribuo também o grande sucesso que você está fazendo aqui com o TV Com Debate. Uma boa noite a você, Dagoberto, e uma boa noite a vocês, telespectadores. E olha, mano, não trouxe meu chapéu, mas com o chicote eu ando sempre. Graças a Deus. Olha, eu trouxe ele de volta, porque no programa anterior que nós fizemos, felizmente, o Luciano começou a elencar uma série de coisas a respeito dos deficientes. É um assunto pujante. Eu sou um orgulhoso pai de um autista, que é um deficiente com transtorno de comportamento, com transtorno mental, e eu não poderia deixar de trazer de novo aqui um homem que eu já falei para ele que ele devia estar trabalhando na Pixel, projetando nave estelar, cidade naqueles computadores, porque ele é um camarada de vanguarda, ele é um dos maiores arquitetos desse país. Eu gostaria que você, prefeito, você, deputado, você, político, levasse esse camarada, por exemplo, esse homem, esse arquiteto, esse urbanista, para trabalhar com você, para dar oportunidade, dar dinheiro para ele, porque ele tem soluções fantásticas aí para problemas que todo mundo acha que não tem solução, como a questão da ponte que nós mostramos no programa anterior, e até a questão do terminal marítimo, que é um sonho que eu acalento. Infelizmente, Manuel, eu queria montar esse projeto do terminal dele onde está a Saipem hoje, tá? Mas eu não tive a grana que os italianos tiveram e a Saipem tomou a minha área lá do terminal marítimo, né? Mas eu estou de volta aqui com meu grande amigo, meu vizinho, meu companheiro aqui, Dagoberto Batocchio, um dos maiores arquitetos e urbanistas desse país. Arquiteto, boa noite, obrigado por você ter voltado, viu? Muito obrigado pelas essas palavras. É tudo verdade. Não adianta ficar falando que eu estou jogando confete, que é tudo verdade. Confete, sim, senhor. Eu vou fazer uma exposição da pasta dele aqui na TV, aí vocês vêm dar uma olhada aqui e ver se eu estou mentindo. Eu aumento, mas eu não invento, viu? Bom, eu só quero dar uma boa noite aqui aos telespectadores e agradecer mais uma vez o Vergara, que me trouxe, teve a paciência de trazer mais uma vez aqui para a gente falar sobre a arquitetura. E hoje, com certeza, nós vamos falar sobre o cemitério, sobre o porto. Vamos falar sobre o cemitério, até porque nós estamos com um escavador aqui, né? Pô, nada melhor do que falar sobre um cemitério com um escavador aqui, né? É verdade. Então é cemitério e porto que nós vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou começar com o meu amigo aqui, com o Manuel, com o meu xará, Manuel Gonzalez. Manuel, eu venho fazendo uma campanha aqui. Eu morei no sul, morei perto de Santa Catarina. Nós temos a Ponte Hercílio Luz,
Contei várias vezes a história da Ponte Pêncil, a ligação de Saturnino de Brito com a criação da Ponte Pêncil, e até pedi para o nosso querido secretário de Cultura, um camarada militante, atuante, o Amauri, para a gente se envolver nessa questão de transformar a Ponte Pêncil num patrimônio da Unesco, num patrimônio mundial, tá? Eu conheço a história técnica da ponte, eu conheço a ponte de pescar, pouca gente sabe, eu já falei aqui, os maiores peixes pescados aqui na Baixada Santista, mero, garopa, eram todos pescados quando podia, que são peixes que estão protegidos hoje, embaixo daquela ponte, tá? O que você pode falar para o nosso público aí de São Vicente, da Praia Grande, o que tem de pitoresco? Não vamos falar nem na questão do VLT e do trânsito e tudo, até porque isso aí nós vamos pegar firme no segundo bloco. Mas o que tem de pitoresco? Qual a relação da Ponte Pêncil com a arqueologia? O que você já viu ali, o que você estudou, que é uma curiosidade que a gente não conhece, que pouca gente sabe? O interessante ali, Vergara, é que nós temos um calado natural maior do que o calado do Porto Santos. O calado ali da Ponte Pêncil já chegou a mais de 20 metros de profundidade. Então, para passar um navio ali por questão de calado, seria muito fácil. O problema é que nós temos 2 paredões de pedras, né, que acompanham esse canal. O grande problema é, não sabemos se esse paredão de pedras é natural ou ele foi construído artificialmente, justamente para a questão de defesa do local. Porque nós temos o Porto das Naus, né? Quem não conhece, você está indo de São Vicente para Praia Grande, passou a Ponte Pêncil, 100, 200 metros para frente, à direita você tem o Porto das Naus. Foi o primeiro porto do Brasil. É onde eu ia, de Clube Bahia? É, um pouco antes. Um pouco antes. É logo quando você tem ali a parte de pedra, de areia, logo que você começa a ver um muro de pedras indo em direção ao mar, ali é o Porto das Naus. Então esse local, arqueologicamente falando, ele é muito rico. Justamente por esse primeiro ponto que nem foi o Martim Afonso que fez. Foi o Bacharel de Cananéia, que esteve em São Vicente e fundou uma vila em São Vicente antes de Martim Afonso. E isso quem fala é meu grande amigo Marcos Braga, que ele é historiador, o melhor historiador que nós temos aqui em São Vicente. Perfeito, ele que dirige lá a Casa Martim Afonso e ele é fã do Bacharel de Cananéia. Inclusive, lá na Casa Martim Afonso, tem uma parede, a parede mais antiga do Brasil, datada de 1510, que nós fizemos um trabalho, fizemos escavações, continuamos fazendo um trabalho lá na Casa Martim Afonso, e ela foi construída, foi uma pequena fortaleza construída por esse Bacharel de Cananéia, que usava o Porto das Naus. Então aquele local ele foi sempre estratégico para toda essa evolução do cenário da ilha, né? Não só da ilha como depois do continente. E é claro que veio então a Ponte Pêncil, claro, muitos séculos depois, para fazer essa importante ligação, que antes era feita somente por pequenas embarcações. 400 anos após aí, mais ou menos. Mais ou menos 400 anos. Que ela é de 1910. Isso, aqui vai estar vindo aí para o centenário. 1913. Então, vai estar vindo para o centenário. Então, depois de muito tempo, é que foram entender realmente a importância dessa ligação. É claro que muitas pessoas reclamam, falam que ela foi feita de uma forma muito baixa, o que impede todo o desenvolvimento, como você mesmo falou, daquela área. Nós temos uma grande área lagunar, logo depois da ponte, que podia ser uma bacia de evolução ali muito tranquilamente, não digo para grandes navios, mas para embarcações maiores, que fica muito mais fácil de ser trabalhado. E claro que também na construção, aí não é uma crítica, porque naquela época nós não tínhamos ideia disso, mas quando foram construir a Ponte Pêncil, que veio a Avenida Tupiniquins, cortou o Porto das Naus no meio. E cortando o Porto das Naus no meio, encontraram muitas coisas indígenas, muita coisa que remetia justamente a essa questão do Porto das Naus. E lá não foi só o Porto das Naus. Depois do Porto, primeiro foi um trapiche alfandegário, quando era o Bacharel e chegou Martim Afonso, se transformou no Porto das Naus, e depois veio o engenho Jerônimo Leitão,
que o que nós também estamos encontrando nas escavações. Foi um engenho de açúcar que foi aí contemporâneo ao engenho dos Erasmos, então naquela época nós tínhamos muita produção de açúcar, depois teve uma queda e os engenhos acabaram ficando obsoletos, aí veio outros tipos de plantação de subsistência. Mas toda essa região, quando você insere a Ponte Pênsil, você tem uma história riquíssima e justamente dessa ligação que falta até hoje, Vergara e Dagoberto, que os políticos, eles tentam entender a região insular e a continental de uma única maneira. Por isso que você tem um subdesenvolvimento da questão continental. Então, acho que o pensar diferente a primeiro modo, porque veja bem, o bacharel de Cananéia, há 500 anos atrás, ele pensava diferente, a ilha e o continente. Temos que continuar pensando dessa forma, porque os problemas que nós temos na ilha são diferentes dos problemas que nós temos no continente. A questão de mobilidade, a questão... Não vamos ficar entrando no assunto, mas eu acho que os governantes, tanto Santos e São Vicente, que são as duas cidades que nós temos a ilha e nós temos a questão continental, eles têm que começar a pensar diferente, estratégias diferentes para essas duas áreas, para depois você fazer uma união, fazer uma transição única, e aí sim transformar numa única cidade. É claro que vão falar, não, mas tem APP, não pode fazer um desenvolvimento na área continental, mas existe uma série de maneiras de você conseguir agregar todos esses fatores. É só pensar no bacharel de Cananéia em 1510, que ele já conseguiu agregar e ele conseguia fazer muito bem essa ligação continente e ilha. E o meu amigo aqui, meu ídolo Manuel Gonzalez, acaba de lançar o movimento de emancipação que nós estamos tendo lá em Vicente de Carvalho com o Guarujá, graças a um decreto que a Dilma assinou, da área continental de São Vicente, da área insular, tá? Então vocês já podem chamar ele aí, que ele acabou de fazer uma declaração emancipalista, né, meu amigo? Acabou de lançar um movimento de emancipação. Dagô, o Manuel é um camarada muito focado nessa questão da história, que eu sou fã, porque apesar de a minha vida inteira eu ter feito exatas, eu sempre adorei história e eu acho que um homem, quando ele renega a história dele, o legado dele, ele renega o futuro, porque através do nosso passado é que a gente pode traçar o futuro, tá? E aí vem uma coisa muito legal que a gente vinha conversando na vinda para a emissora, e eu coloquei isso para você, que é a questão da coexistência do Forte das Naus, do sítio arqueológico, com a modernidade, que foi aquele terminal que a gente mostrou lá, que é um sonho meu, até que dá para ser, ele encaixa como uma luva ali, naquela área da prainha. Nós não vamos ter a questão da proteção por causa da Ponte Pênsil, mas ele encaixa como uma luva. Nós vamos falar do porto, vamos falar do cemitério, mas aí eu te coloco dentro de um urbanismo moderno, que é o que você prega, tá? E dentro do que a gente estava falando, pouca gente sabe, mas eu participei com o Manuel Gonzalez de uma audiência do Valongo, que o Manuel está indignado, ele levantou uma bandeira, porque estão se levantando torres enormes de 30 andares a 5 metros da igreja do Valongo, que é uma igreja que tem 500 anos, é isso? Sim, é de 1640. Quer dizer, aí vem duas questões. Primeiro, com toda a modernidade da construção, vai haver um impacto. Você sabe disso, porque você brincou comigo que Santos está afundando se continuar a verticalizar. E a segunda é uma coisa interessante que a gente tem que colocar, porque politicamente o político ele é muito restrito. Ele vislumbra algum tipo de benefício imediato. Existe um jeito do urbanismo moderno coexistir, por exemplo, com a história, que nem no caso do nosso terminal, que você inseriu ele ao lado do Forte da Barra. Você não mexeria no Forte da Barra, até porque é tombado aquilo ali, né? Exatamente. Inclusive, o grupo que esteve interessado, e ainda está, que é o Costa Cruzeiro e o MSC, eles adotariam o Forte como um centro cultural. E é lógico que para São Vicente até tenho alguma coisa que eu fiz ali perto da Praia das Vacas. Você vai voltar aqui, nós vamos mostrar ali. Nós vamos mostrar, porque ali é uma área fantástica para fazer um negócio e ninguém faz nada ali. Ali a última ação que teve ali
era o treino das Forças Armadas, Isso, né? tá. Que a gente chamava da Praia das Vacas, que hoje se chama de Prainha. Desculpa, né? Não, mas era, na nossa época era a Praia das Vacas. Não sei se porque tinha, eu nunca fui em busca disso aí, mas existiu o desembarque, ações conjuntas da Marinha, com o Exército e tudo. Então, ali tem a Garganta do Diabo, que é uma entrada que tem ali e tal, mas pelas informações que o Manuel trouxe pra gente de calado, que é uma coisa importantíssima, porque a gente está sofrendo um assoreamento hoje do Porto de Santos, do canal da Bertioga. Canal da Bertioga, numa maré vazante, você fica de pé no meio do canal, por problemas de dragagem mal feita no Porto de Santos, que você vai falar isso, você pensa que não atinge, mas atinge tudo. Problema de dragagem, fora denúncias que nós publicamos na internet, dos dejetos da dragagem que estavam sendo lançados muito próximo às praias do Guarujá, que atinge também São Vicente, que é uma área insular ligada, né? Então, eu acho muito importante. Agora a pergunta é o seguinte, então a gente consegue coexistir pacificamente o passado e o futuro dentro do urbanismo moderno? É claro. Tudo voltado para um bom senso. É lógico que também esse detalhe da plataforma marítima, ela é integrada no próprio oceano e no próprio meio. Você vê que ela acompanha as curvas. Então é um projeto, vamos dizer assim, ecológico e integrante. Manuel, eu vou ter que chamar um breve intervalo aí, e você estava falando da questão da Casa Martim Afonso, tá? Da parede, inclusive dessa questão do canal, do muro de pedra, né? Eu acompanhei de perto a reforma da Igreja da Sé, eu te falei isso aqui nos bastidores, que houve um investimento de uma grande emissora de TV. Então eu já vou deixar uma pergunta no ar para você, é o seguinte, por que a gente não vê grandes empresas que estão instaladas aqui em Santos, Dalquímica, Cargill, a Saipem, que fez uma solicitação para você para fazer um estúdio naquele Sambaqui e não contratou, tá? Que eu sei disso, eu publiquei, eu escrevi isso, a própria Petrobras, tá? E milhares de empresas de todo tipo de tamanho, porque com qualquer dinheiro você trabalha. Claro. Quando eu falo qualquer dinheiro, qualquer tipo de doação, você compra um equipamento mais moderno, compra um detetor, compra um equipamento. Por que não existe esse envolvimento dessas empresas que estão estabelecidas aqui na nossa região, nas 9 cidades, na questão da arqueologia? Mas isso aí você vai me responder daqui a pouquinho, após o intervalo. Você está na TV Comunitária em São Vicente, Praia Grande. TV Com. Olá família, eu sou o Dr. Família, estou com você de segunda a sábado às 18h30 aqui na TV Com, canal 11. Olha, toda semana um tema diferente para abençoar a sua vida e a sua família. Não esqueça, de segunda a sábado às 18h30, família é um projeto de Deus. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Você está na TV Com São Vicente Praia Grande. Entre em contato conosco pelos e-mails tvcomsãovicente@hotmail.com ou tvcompraiagrande@hotmail.com. A sua TV comunitária em São Vicente Praia Grande. TV Com.
Você que gosta de uma revista, de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta com o TV Com Debate, com o Manuel Vergara. Eu queria agradecer a sua audiência, a interatividade no Facebook, as pessoas mandando denúncias, a visibilidade que a gente está tendo no YouTube. Nós fizemos agora 30 dias no dia 29, então já temos quase 2.000 visitas no nosso site. Os programas estão todos disponíveis lá no YouTube para você ver. Enfim, obrigado. Nós estamos aqui diariamente, das 19 às 20 horas, com uma reprise especial ao meio-dia, e a gente disponibiliza todos os nossos programas com essas figuras, essas personalidades sensacionais, que nem o meu amigo arqueólogo que está aqui, Manuel Gonzalez, o meu amigo aqui, arquiteto vanguardista. Eu brinco com ele, que eu falo para ele que ele é um Neymar da nossa geração aqui, o Dagoberto Batoca, com esses projetos que você só vai ver em filme americano de ficção científica, e ele está aí trabalhando aqui na TV Com Debate, na TV Comunitária de São Vicente, que a gente transmite hoje para São Vicente e para a Praia Grande, tá? Bom, eu queria fazer um comentário rápido aí a respeito de São Vicente, sobre as obras do VLT. Eu chamei o meu amigo Manuel Gonzalez aqui agora há pouco para falar da Casa Martim Afonso. Nós vamos falar muito dessa questão. Eu até vou pular essa questão do financiamento aí, que a gente pega depois, mas eu queria te falar uma coisa. Eu estou fazendo uma campanha aqui, que eu estou dando uma recompensa para quem devolveu uma estátua de 2 metros de Santa Margarida. Lá naquela região ali da Vila Margarida tem uma gruta que tinha uma imagem de Santa Margarida, e a imagem desapareceu. Você entendeu? Eu sei da briga lá do Fernando Bispo com a mãe que teve aqui comigo, com acho que a mãe Benedita, sobre a estátua de Iemanjá que ela quer colocar na divisa ali, tá? Mas, pô, eu espero que não tenha sido um ato evangélico aí, não estou acusando ninguém, de retirar a imagem de Santa Margarida, que é uma imagem que está há anos lá, tá? Então, por favor, devolva a imagem para a gruta lá, que é um absurdo isso ter ocorrido. Agora, Manuel, além do problema, eu já deixei externado aqui, eu até ia perguntar no programa anterior para o meu amigo Dagoberto, vou aproveitar, vou cutucar ele aqui, vou perguntar para ele, e já vou te falar qualquer pergunta para você pensar. Você é um camarada que conhece Barcelona, conhece o mundo inteiro, teve nos Estados Unidos. Pô, será que não tem nada mais moderno que essa porcaria desse VLT aí, que ele anda no chão? Tudo bem, a gente sabe que não dá para fazer um projeto subterrâneo, porque nós estamos numa área pantanosa, vamos dizer assim. Mas ó, em Miami os caras têm o monotrail, que é aéreo, porque isso aí vai virar essa cidade aqui de cabeça para baixo. Eu vou te provocar nisso aí e vou ficar nele aqui numa situação. Eu lembro, eu consigo me recordar, e voltando na minha memória sem hipnose, até os meus 5 anos de idade. E eu já contei a história da minha família aqui. O meu pai, toda a família dele era ali da Vila São Jorge. Você passando a porta do 2º BC, a segunda rua à direita, você desce lá no fundo da Pedreira.
e aquele viaduto da Antônio Emerick, que foi derrubado, implodido, marretado, estava lá desde que eu me lembre. Eu não sei a história daquele viaduto. Não dava para os camaradas fazerem um outro tipo de projeto sem mexer naquilo ali, que aquilo ali, eu não sei se era tombado, eu não sei a história daquele viaduto, mas era um viaduto histórico, de pedra. Por que os caras derrubaram o viaduto da Antônio Emerick, Manuel? O grande problema é que era um bem que não tinha proteção. Né? Não é nenhum tipo de tombamento, nenhum tipo de grau de preservação patrimonial. Então, para eles, se é de pedra, se é de concreto, eles simplesmente põem abaixo. Né? O que na minha sincera opinião, era muito bonito. Né? Você tinha todas as pedras. Acho que poderia ser feita uma recuperação. Lembra os arcos da Lapa, lembra os arcos de São Paulo. Você poderia aumentá-lo para, de repente, se não tem... Iluminá-lo com a questão da iluminação cênica, que é muito utilizado no mundo inteiro. Quando com você LED, tem esse com tipo, tudo. Você tem aquelas iluminações de terra, né, que fazem um jogo de luz muito bonito, inclusive. Ou você poderia fazer um pequeno rebaixamento para passar o VLT. Então, acho que na questão, a Rio Dagoberto fala na questão arquitetônica, mas acho que você poderia ter vários meios de preservar e ficaria uma coisa muito bonita. Se você imagina à noite, você passando o VLT passando, você tendo uma iluminação cênica, você mostrando o patrimônio, porque é isso que falta. Às vezes a arqueologia está no subterrâneo, está no subsolo, às vezes poucas coisas vêm à superfície, então ela é esquecida. E muitas vezes ela não é vangloriada por isso. Então, os poucos remanescentes que nós temos acima da terra, como por exemplo esse viaduto, como por exemplo as igrejas, ou qualquer outro monumento que nós temos histórico, eu acho que ele tem que ser reverenciado, tem que ser trabalhado de uma forma consciente. Foi o que você falou, nós temos que trazer para a população o que foi o passado. Nós temos que mostrar essa sucessão de geração que nós tivemos em 500 anos. E como é que nós fazemos isso? Com arqueologia, com o estudo do nosso passado. Porque aqui a nossa diversidade é muito grande. Quando você falou da imagem, eu acho que nós temos que respeitar a diversidade que nós temos na nossa região, seja evangélico, seja cristão, qualquer outra religião. Da mesma forma, foram os nossos colonizadores. Nós tivemos muitos colonizadores que passaram aqui. Nós tivemos índios, foram nossos antepassados. Nós não podemos renegar esse vínculo que nós temos. Então nós temos o índio, nós temos o português, o espanhol, nós temos o africano, então o italiano, nós temos o holandês, nós temos tudo aqui. Então essa nossa diversidade, às vezes, nos deixa um pouco sem saber o que nós somos. Nós não temos uma identidade, não estou fazendo uma crítica, não estou falando mal de todo mundo, mas às vezes nós não temos uma identidade. Pela miscigenação que nem você pega uma Noruega, você pega uma Alemanha, você tem ali, eu digo que é uma cultura homogênea. Né? Então, é aquela cultura e ponto. Aqui não, aqui nós temos uma diversidade muito grande. Então, às vezes fica um pouco difícil até de se posicionar. Sou descendente de espanhol, mas eu tenho hábitos portugueses. Eu falo alto, gesticulando, o que lembra isso? Lembra o italiano. Então, às vezes fica um pouco difícil de você se posicionar. Então, esses estudos arqueológicos e históricos é justamente tentar fazer uma identidade, ou que as pessoas se identifiquem. Eu não estou falando que tem que criar uma nova identidade cultural em São Vicente, em Santos, no Guarujá, mas criar subsídios para que as pessoas possam se identificar, que eu acho que é isso que está faltando hoje, e às vezes fica difícil de você colocar algum plano de segurança, de saúde, planos culturais, porque a população heterogênea do jeito que fica difícil às vezes você traçar algum planejamento. Então, a tentativa da arqueologia da história é justamente isso, é traçar subsídios até para os próprios governantes. Como é que é a história da área continental, como é a história da área insular, e tentar então planejar ações mais efetivas para a nossa sociedade. Ô Dago, eu não sei se você está acompanhando, até porque num primeiro momento esse projeto não vai passar lá pela nossa casa, tá? Mas o que você acha desse projeto do veículo leve sob trilhos, do VLT? Eu sei que você lê jornal, você está vendo. Urbanisticamente, eu acho um caos isso aí, tá? É complicado. Primeiro que a própria cidade, tanto de Santos como de São Vicente, ela não foi planejada para isso. Então, vai ser complicado. E é lógico que o ideal seria se ele fosse aéreo, que também complicaria.
urbanisticamente é um negócio feio também, né? Depende. Tá. Depende Esse do depende projeto. é legal, esse depende é legal. Depende do projeto. É. Então também tem o problema de atingir pontos. Ele vai passando uma reta. E vai fechando os acessos Vai fechando vicinais. os acessos, exatamente. É como o problema lá de Guarujá, quando passava, de Guarujá não, da Piaçaguera, que passava o trem naquela região da Cosipa, parava tudo. É como no futuro a balsa pode atrapalhar a entrada de um navio, enfim, existem esses problemas. E tudo se resolve, é lógico, com o bom senso e com a união de cabeças pensantes. Então ele me falou, o que está faltando é a história. E justamente esse detalhe do cemitério, cemitério Jardim, patenteado, ele vai trazer uma filosofia completamente diferente no que diz respeito à história. Por quê? Porque além de corpo inumado, não produzir nenhuma sujeira, Quando você fala corpo inumado, significa o quê? Que ele não tem contato com o solo? Não, corpo inumação é enterro. É o enterro. É o enterro. Tá. Mas o corpo não vai ter nenhum contato com o solo, com o lençol Porque freático. eu vou só dar um gancho para continuar a tua história do cemitério, que o meu amigo aqui estava falando do viaduto que fica acima da terra. Mas ele é um escavador e nessa audiência pública do Valongo, ele contou, inclusive, a história do Valongo, que antigamente se enterravam as pessoas na igreja. Sim, e ao redor dela. Ao redor da igreja. E aí vem de acordo com um problema, você que já entrou na área do cemitério, que era o nosso próximo assunto, nós temos um problema hoje, que é um negócio que é um assunto de grande interesse e relevância, que a gente não tem, independente da mudança da lei, onde enterrar os nossos mortos. Por exemplo, no Guarujá vem se fazendo exumações aí, algumas até antes dos 5 anos, tá? Para se abrir espaço. E aí vem a questão do cemitério Jardim, que vem de acordo com o que a gente estava falando aqui. Qual é a grande inovação do cemitério Jardim para resolver esse problema hoje que a gente tem, que ainda é um rito? Muita gente não aceita ainda, por exemplo, a cremação, tá? Algumas religiões não aceitam, normalmente as religiões afro não aceitam a cremação de forma alguma, e a maioria dos católicos ainda aceitam, que eu particularmente só vou no meu velório porque a minha presença é indispensável, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu não fui no velório de ninguém da minha família. Se eu fui num velório, eu fui em 1 ou 2 na minha vida, até porque eu não gosto da morte. Eu gosto de lembrar dos meus amigos, das pessoas que vivem ao meu redor em vida. E eu acho aquele rito um rito depressivo. Você chegar lá, o camarada está deitado num caixão, morto, o pessoal em volta chorando, ou rindo, que tem gente que vai lá, conta piada e tal. Então eu não gosto de ir em velório, não vou. Velório, enterro, eu não vou. Vou ter que ir no meu, que não tem jeito, se der um jeitinho eu cancelo, né? Mas não tem jeito. Mas qual é a solução que você tem para esse problema urbano hoje? Nós temos grandes cemitérios urbanos aí dentro da cidade e tudo, para resolver esse problema da Go, dentro aí da tua visão. Então, haja visto que, como eu falei aqui, esse sistema de enterro do cemitério Jardim, que aumenta em 300% a capacidade de inumações, além de ser limpo, porque o corpo, para ser exumado, você falou 5 anos, mas o normal é de 3 a 4 anos. Isso é o normal? É o normal. Eu achava que não podia se exumar antes de 5 anos, era um dado que eu tinha. O corpo se decompôs e... Às vezes. Se tomar antibiótico, ele vira múmia. Né? Então, esse detalhe foi uma preocupação de uma colocação de alguma coisa que forçasse esse tempo de exumação, da decomposição do corpo. O corpo decompõe primeiramente em água.
E essa água, ela vira gás. Então, nesse projeto que chama-se Max Loculare, ele injeta ar no lóculo. E essa injeção de ar, ela, claro, tudo organizado com registros, bloqueios, etc. Essa injeção de ar, ela empurra o gás do local para uma tubulação que cai numa jusante. Essa jusante é levada num ponto mais alto do local e ela é queimada. E a alimentação desse gás, para queimar, é o próprio gás, eliminado pelo corpo. Tipo do metano, um butano, mais ou menos isso que ele acaba gerando. Né? Você tem algum slide? Aí tem algum slide desse projeto? Você fez algum projetinho, anteprojeto? Tem. Põe o slide. Tem um filme. Tá aí? Tem um vídeo. Põe um vídeo aí pra gente desse projeto aí, que depois eu vou falar com o meu amigo aqui, o cavador de tumbas. Tem sim. Você tem? Só slide? Tem. Então põe o slide aí, põe o slide pra gente aí, depois o filme fica pra próxima aí. O Paul já vai colocar? Não, é um outro. Não é esse? Esse também é um cemitério Isso é ecológico. Um cemitério ecológico, é um dos projetos dele. Você foi responsável por o projeto aqui do cemitério vertical aqui de Santos? Eu participei. Ah, você participou? Porque é um projeto também vanguardista, né? Nós temos na época, no Guarujá. 30 e poucos anos atrás. Era no projeto vanguardista, né? E foi uma solução que acabou, na verdade, resolvendo uma série de problemas em Santos, né? Modificou a filosofia do enterro. Você vê que no cemitério vertical do Guarujá, eles fizeram um convênio com a prefeitura, existem cursos, porque existem vários salões lá embaixo, às vezes tem exposição de veículos antigos, tá? Então é um espaço, por exemplo, que não é só cultuado para a questão da morte, eles têm isso aí. E meu amigo Manuel Gonzalez, o grande cavador de tumbas. E como é que fica a questão do Valongo? Porque o Valongo tinha um cemitério lá também, né? E nós temos grandes cemitérios arqueológicos em São Vicente. Por exemplo, eu vejo o pessoal brigando na questão do Museu Escravo de São Vicente e tudo. Nós temos muita coisa ainda para escavar em São Vicente. É a própria matriz, né? Nós temos a matriz de São Vicente, que realmente ainda encontram-se pessoas enterradas ao redor dela, alguns indígenas, que nós encontramos ali na época que foi feito o Boulevard da Ana Pimentel. Nós encontramos um enterramento indígena, mas tem vários enterramentos ao redor da igreja. Contam que quando foram fazer a cidade cênica, né, ali também em São Vicente, existia uma igreja, se não me engano, a igreja de Santo Antônio, que diz que quando foram construir o lago ali saíram ossos para todos os lados, mas até hoje ninguém sabe para onde eles foram. Então são dois pontos interessantes dentro de São Vicente e justamente ali no centro onde nós temos alguns adensamentos de cemitérios que eram feitos na época, como você já falou, né, Vergara? Teve uma questão antiga que era enterrado dentro e ao redor da igreja, porque nós tínhamos a questão de doação. Quanto mais você pagava, mais perto do altar você era enterrado e, consequentemente... Os caras já vendiam um pedacinho do céu naquela época? Já vendiam, quanto mais perto de Deus, Edir Macedo, Edir Macedo, a exclusividade não é sua, tá vendo? Os caras lá atrás já vendiam também. Só que essa ideia do Dagoberto é excelente, né? Não, porque nós já tínhamos o problema, antigamente, então, o problema nós vamos colocar o vídeo aí do Dagoberto já, mas uma coisa que eu não consigo entender, e aí eu vou provocar o Dagoberto, é o seguinte: estava comentando com o Dagoberto, e no outro dia eu comentei contigo aqui, que eu era moleque, tinha 11 anos na Vila Rica, e vi levantar todos aqueles prédios da Vila Rica em Santos. Para quem não sabe, a Vila Rica começa ali no Canal 3, na Washington Luiz, e vai até Ana Costa, no Gonzaga. É um quadrilátero que pega mais ou menos até a Galeão Carvalhal, um pouquinho depois da Galeão Carvalhal. E eu vi grandes ossadas de baleia e tudo, e os camaradas estão fazendo uma escavação, uma fundação do lado do meu prédio, e outra a 140 metros. Por que que a construtora, você há de concordar comigo, que teoricamente não vai embargar, só se for um cemitério, só se for um negócio muito rico. Você escavar lá, achar uma igreja onde o cara vai construir um prédio, né? Que teoricamente é uma chance em 1 milhão, tá? Porque o camarada, quando começa a fazer a fundação,
não chama um trabalho de arqueologia para acompanhar. Até porque aquilo ali pode depois ser incorporado ao prédio, pode ser feito ali um pequeno museu, porque o Paulo fez um museu de pesca aqui na Ponta da Praia e começou pequenininho. Sim. Por que não existe essa preocupação, Manuel, com o nosso passado? Porque, como eu falei, primeiro que as pessoas têm medo, né? Os empreendedores têm medo justamente do embargo da obra, né? E aqui em Santos, São Vicente, Guarujá, o que você tem? Nós temos um local muito rico, como eu já falei, em história. Então, seria muito gratificante, seria o ideal que tivesse um profissional acompanhando. De repente não só arqueólogo, mas de repente um biólogo, alguém que possa, num dado momento, que for encontrado uma ossada ou qualquer outro vestígio, que chame o profissional relacionado e que faça a retirada desse material. Justamente por isso que ainda depois você pode agregar valores sobre esse imóvel, como aconteceu em São Paulo, que tinha uma casa bandeirante no meio, lá na Faria Lima, e tiveram que construir o prédio ao redor dessa casa bandeirista. E agregou valor, né? Então aumentou, duplicou o valor das salas comerciais. Aumenta a visitação, aumenta então tudo. você tem uma visibilidade muito maior. E inclusive para o próprio empreendedor, isso é eu chamo que eu falo que não é só orgulho, é uma propaganda gratuita que a Petrobras deixou de fazer com o Valongo. Eles podiam ter chegado no Valongo, quanto é que custa para restaurar o Valongo? Custa 5 milhões de reais. Então vamos restaurar antes de começar a obra. Então eu acho que você pode gerar benefício a si. Você sabe que o que eu vou falar é uma heresia, né? Mas a igreja do Valongo poderia ter virado uma grande capela das torres da Petrobras, né? Uma grande capela das torres da Petrobras. Mas eu acho que é isso que falta. Eu acho que falta uma visão do empreendedor, que arqueologia, história não está para atrasar o desenvolvimento. Nós podemos caminhar conjuntamente Integração e isso ao meio ambiente. Sim, isso é um atrativo para todos, não é só para o empreendedor, mas para a própria população. Então acho que é um retorno que o empreendedor poderia dar a todos nós. Olha, eu fiquei devendo de colocar o vídeo do meu amigo Dagoberto, porque na verdade a gente inseriu na nossa mesa no programa anterior que ele fez aqui, mas eu queria mostrar para vocês esse projeto desse cemitério, que é um projeto inovador. Dagoberto, por favor, explica aí para o pessoal aí, que vai começar. Olha, é tudo feito em pré-moldado, está descendo as placas de pré-moldado, formando as asas. Ali, no caso, nós estamos vendo 2 asas. E ela é composto por 3 colunas, em cada coluna com 6 níveis. Vai começar agora, isso aí é uma bandeja para direcionar os corpos nos lóculos. Ela é colocada na hora do enterro e retira-se, né? Ela gira em torno dessa área de serviço para encaixar os caixões. Agora está descendo a 3ª asa e a 4ª asa. Então, as asas são onde ficam depositados os lóculos. Isso. Em cada asa ela tem a possibilidade de 18 inumações. Então, no total, 72 corpos podem ser colocados aí. Então não é uma asa tão grande assim, né? Não é. E ali agora está descendo... É uma floreira que é o local onde desce o caixão. E por ser esse formato de cruz, ele vira um lego. Tá. Então ele vai se adaptando. Isso tudo subterrâneo? Não. Tudo para cima? Tá. Vai aparecer aí esse detalhe. E nesse jardim corre toda a tubulação. Então vira isso aí, ó. Que bacana, hein? Olha só. E tudo suspenso, Dago? Não é tudo. Ele tem uma parte que pode ser 1,20 m enterrado e o restante para cima, onde você forma todo o ossário. Quer dizer, laterais. Não existe possibilidade nenhuma da contaminação do lençol freático pelo chorume? Nenhuma. Tá. Porque isso aí é uma quadra, vamos dizer, no caso aí, esse desenho está mostrando 4 quadras. Então é uma quadra que, na periferia dessa quadra, tem um espaço técnico onde é controlado toda essa retirada de gases, etc., tudo tubulado. E tem, nos cantos do quadrilátero, aí, vamos dizer, ele tem todo o sistema de bombeamento, bomba-sapo, para se por acaso a chuva penetraria alguma água. Para fazer a drenagem. Para fazer a drenagem. Tá. Ô, Manuel,
Você viu como é legal juntar a vanguarda com o passado, né? É muito E interessante. trabalhar junto. Só um negócio, desculpa. Esse sistema, o sistema maxiloculário, ele, além de ser uma novidade para enterro, ele tem que ter dentro do conjunto uma biblioteca virtual. Então, a pessoa que é enterrada ali, ela conta uma história que vai até para a internet. Olha, que interessante. Então, conta a história da Você vida ia usar dele. um tera de disco lá com a tua história toda lá. Então, é um negócio que vai pegar isso. É um detalhe que você... Eu não sei onde está enterrado meu avô. Eu sei onde está enterrado meu pai, minha mãe, mas o meu avô eu já não sei, meu bisavô. Então, você, a partir desse momento, você está começando a criar uma história Do homem. Que lindo, lindo. Projeto maravilhoso mesmo. E você pode atribuir até vídeos, como o Facebook. Bom, ele ficou sem mostrar o projeto dele do Porto, então você traz ele no teu programa de Santos. Com certeza. Porque o projeto do Porto dele também é um projeto futurista. Dago, nós estamos com 5 minutos para encerrar o programa. Já te falei que você já ganhou a carteirinha da emissora aqui. Você vai voltar muito, né? Com motorista particular é mais fácil ainda. Claro. Né? Porque ele é meu vizinho. E eu vou te perturbar muito. Vou divulgar muito as tuas coisas na internet, que são projetos fantásticos. Pô, eu só tenho a agradecer por você ter podido oferecer para o nosso público aí uma visão que existem soluções para muitos problemas que muitos acham que não, viu, Dago? Claro. Obrigado pela tua presença aqui, Eu por você ter agradeço. vindo. Boa noite. Boa noite. Manuel, é o seguinte, meu irmão, vamos fazer alguma coisa aí para cavocar mais aí. Você sabe que eu virei fã daquele filme Escavadores lá, né? E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, e nós vamos conversar muito, que nós somos colegas de emissora aqui, de começar a sensibilizar essas empresas aí a contribuir com o teu trabalho, porque eu sei que você tem, é uma OCIP, né? Isso, Você é tem uma ONG. uma ONG, eu acho importante, e a gente tem, eu moro no Guarujá, que tem sítios arqueológicos lá imensos. Essa questão de São Vicente, eu vou conversar com a Mauri dessa barreira do canal, para ver se a gente consegue, no centenário da ponte, fazer um trabalho bacana. Eu acho que você devia se envolver na questão do centenário da ponte. Eles estão começando a reforma. Eu falei aqui um programa de uma matéria técnica que eu vi sobre a reforma, que é uma reforma inédita no país, a reforma da ponte. Falei para eles fazerem um projeto elétrico nessas luzes cênicas. Sim. Hoje nós temos o LED, que é um negócio fantástico, baixo consumo, E não agride a estrutura. alta durabilidade. E eu gostaria que você se envolvesse nesse projeto da Ponte Pêncil e do Porto das Naus, que está ali, ó, é vizinho da ponte, né? E, pô, te agradecer por você ter vindo aqui hoje. Eu sei que você vai gravar também, pela tua presença. E fala alguma coisa a mais aí, que nós estamos encerrando aí, vai. Olha, Vergara, eu que agradeço a possibilidade de vir aqui no seu programa falar para realmente a população de São Vicente, né, trazer novas informações, não só a questão da história, mas também de uma questão política geral, e agradecer realmente esse seu contato. Agora que nós estamos mais próximos, como você falou, tem que tomar cuidado aqui quando tivermos eu, você e o Augusto Capô de Casa reunidos na emissora, brincadeiras à parte. Então, eu acho assim, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar, Vergara, realmente nessa questão histórica, não as pessoas, mas os empreendedores. Como você falou, não de repente mandar o dinheiro para a ONG, mas de repente criar centros de cultura nos municípios, por exemplo, em São Vicente, criar um centro de cultura que possa captar esses valores e aí sim distribuir para vários projetos, não só de arqueologia, de história, de restauro, e aí sim, se nós começamos a fazer o levantamento disso tudo, tem muita coisa para ser feito. Então acho que os municípios poderiam criar e as empresas, grandes empresas, começar a patrocinar todas essas reformas, todos esses trabalhos, que isso é muito importante para toda a nossa região. E eu sei que o nosso tempo está acabando aí. Mais uma vez, parabéns a você, Vergara, pelo programa, a audiência que você está tendo, o retorno que a TV Com está tendo com você. Então eu gostaria de parabenizar. Na verdade não é parabéns para mim.
Nós temos uma equipe a aqui, a produção aqui, uma equipe maravilhosa. O Augusto, o investimento que essa emissora fez. E uma coisa que nós temos que deixar que é muito importante, nós não somos nada aqui, a nossa função aqui, minha, do Manuel, do Dagoberto, é levar para vocês informação e conhecimento, principalmente esse camarada aqui, que é um arqueólogo, que é um camarada que estuda a nossa história, e ele traz para você, vicentino, camarada que tem orgulho de morar aí, Praia Grandense também. Nós estamos falando pouco da Praia Grande, até porque nós vamos fazer uma modificação muito grande no final do ano aí para a transmissão da Praia Grande. Vai ter uma programação exclusiva, mas nós vamos falar muito ainda da Praia Grande. Você que tem orgulho da sua terra, da sua gente e da onde você veio. Eu acho que a gente falta um pouquinho de... Eu trouxe um camarada aqui, o Paulo Otávio, do Movimento Integralista Brasileiro, Anauê, né? E eu acho que falta um pouco de nacionalismo, de você valorizar as nossas coisas. Por isso que eu sou fã desse cara. Esse camarada é um dos maiores arqueólogos desse país, tem trabalhos irrelevantes aí a toda a população da região metropolitana, e a gente tem que bater palmas e prestigiar a quem está trabalhando e a quem está fazendo coisa para melhorar a nossa vida, que é o trabalho do meu amigo Manuel Gonzalez, que tem um programa aqui na TV Com Debate de Santos, que você pode assistir pela internet aí no site da TV Com. Bom, meus amigos, obrigado, a gente vai se despedindo, é um prazer estar com vocês aqui, continuem interagindo, falem com o Manuel está no Face, meu amigo Dago está no Face também, eu vou começar a compartilhar as coisas deles, mandem suas sugestões, mandem as suas críticas, e vamos fazer uma São Vicente, uma Praia Grande melhor, se Deus quiser e o Billy deixar, né? Um abraço a todos, boa noite a todos.